seja, se divertindo. Legal. E vamos fazer um exercício aqui, um exercício um pouco diferente. Depois de tudo que a gente já falou, eu não sei se você que está aí do outro lado, que você é um empresário, então que você é alguém que esteja com vontade de investir na modalidade, mas vamos fazer um exercício. Me trata como se eu fosse um investidor, como se eu fosse um dono de uma empresa que eu queira investir no ProClubes. Vende para mim o porquê que eu deveria investir nessa modalidade. Eu entrei no aprendiz agora, né? Oi, Justus. Venda pra mim essa caneta. Venda pra mim essa caneta. Venda pra mim essa caneta. Eu lembro que o Roberto Justus uma vez, né? Eu gostava muito de assistir o Aprendiz. O Justus uma vez ele disse... Era um vende pra mim essa caneta. E aí ele falou, cara, eu não vendo aquilo que eu não compro. Isso eu acho muito, muito significativo. O ProClubes, ele, como eu disse anteriormente, ele é a modalidade que você tem um público-alvo que, diferentemente de vários outros esportes, ele já é um público-alvo consumidor. Você está mexendo com os sonhos das pessoas, que é o sonho de se tornar jogador de futebol. Você tem muito a se desenvolver, porque você tem poucas pessoas dentro desse ambiente construindo negócio, mas antes você não tinha cases de sucesso. E agora você encontra cases de sucesso em validação de produto e marketing e com influenciadores com potencial que conseguem comprovar isso através de números, em que sim, é possível você vender produtos dentro da modalidade. Além disso, você vai estar associando a sua marca a um potencial exponencial, porque os próprios estudos que a gente vê, como o da Newzoo, por exemplo, mostra que o mercado de esportes movimenta bilhões de dólares por ano, inclusive movimentando mais do que a indústria do cinema. Então, nesse aspecto, a gente está falando de um segmento de mercado que você, se você não se associar, você vai perder esse trem, porque é inevitável que as pessoas, que as marcas que realmente são inovadoras e que querem estar mais próximo da paixão do brasileiro... brasileiro, isso aqui é legal. O Brasil é o país do futebol. Sim. O Brasil é o país do futebol. Ninguém gosta mais de futebol do que a gente. Então, você tá mexendo com a paixão do brasileiro e digo mais... Eu acho que essa é uma oportunidade muito legal, que por isso que eu te procurei, que eu tô entrando nesse projeto junto com vocês, mesmo trabalhando muito mais com a área de profissionais já consolidados, enfim, questão de anúncios online, fazendo marketing como estrategista digital. É o potencial absurdo que eu vejo nisso, porque o potencial que a gente tem aqui, olhando o case de sucesso de outros esportes que foram dar certo, a gente tá falando de pessoas que criaram marcas, que criaram... Como se chama franquia na NBA? Clubes, sim, times que começaram investindo quase nada e hoje esses times, essas franquias, esses clubes valem milhões em valor de mercado. A gente tá falando de times de esportes com o capital aberto na bolsa. Sim. E você imagina você começar com uma equipe, com um time, com uma franquia, entre aspas, dessa, num cenário de esporte está crescendo, você tem um time que ele é protagonista. Quando esse modo estourar e tiver uma audiência legal, os principais times vão querer patrocinar o melhor. Sim. Querem associar a marca ao melhor. Imagina quanto você começando uma marca hoje com R$5 mil, o quanto em 5 anos, 2 anos, até 1 ano, dependendo de como for, quanto a tua marca vai estar valendo. E tem esse aspecto que você está mencionando. A barreira de entrada ela não é tão grande. Muito pequena. Porque é uma modalidade em expansão. E você tem essa possibilidade de associar a sua marca agora. E além disso, às vezes as pessoas olham, mas e premiação? E o cenário? Poxa, se você chegou até agora aqui nesse podcast e ainda não entendeu que a premiação ainda é meio irrelevante perto de outras possibilidades que você pode construir. Veja o exemplo da Network, que a gente vendeu em 4 meses de realização, cerca de 250 contratos de um ticket que vai entre R$50 e R$1.500 se a gente associar produtos como a mentoria. É só fazer as contas de entender que... Não precisa ser muito bom em matemática, é só pegar a calculadora. Exatamente. Você precisa realmente... É só entender que isso que a gente ainda não chegou nem a 10% da estratégia do público que a gente planeja alcançar. Mas a gente está falando de um público potencial, um público que compra
em que tem um bom potencial de conversão. Então, normalmente, o cara que assiste o anúncio, a cada X pessoas que assistem o anúncio, você tem esses dados até melhor do que eu, quantas clicam e compram, mas a gente tem realmente uma métrica que dá para buscar e mostrar depois, por A mais B, no papel, como funciona e realmente qual é o resultado disso. E, cara, você ainda pode buscar milhões de pessoas, que é o jogo mais vendido. Então, Não, assim, existe muito como potencial. métricas aqui, abrindo um pouco também, assim, é impressionante como eu, obviamente, cuido da estratégia digital, tanto do Marcelo quanto do Léo. A gente tem uma taxa de clique muito absurda com os anúncios que eu nunca vi em nenhum outro profissional com quem eu já tenha trabalhado num produto específico. Porque é um mar, um oceano azul. Então, como é esse oceano azul onde poucas pessoas estão fazendo, vocês que começaram a fazer, você e o Léo, vocês têm uma facilidade muito grande de conseguir novas pessoas. Então, assim, não sei se todo mundo vai entender em questão de tráfego pago, em questão de anúncios online, mas a gente, para conseguir um seguidor para vocês, a gente gasta 15 centavos. Sim. Com outros profissionais, que eu já fiz trabalho de tráfego pago, profissionais da área da advocacia, da medicina, outras áreas, às vezes a gente gasta 40 centavos, Sim. 50 centavos. A gente está falando de gastar 1/3 com vocês para conseguir um seguidor do que a gente gasta com um profissional da área da medicina, um profissional da área da advocacia. Então é muito diferente o valor que vocês conseguem trazer para o público de vocês. Nessas outras áreas, tanto da medicina quanto da advocacia e diversas outras áreas empresariais, você tem uma concorrência muito... Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.